Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Uau! Gente, para variar, o nosso episódio está muito especial, mas ele não aconteceria se não fossem os nossos patrocinadores, o qual a gente quer agradecer ao Shopping Bosque Grão-Pará, Aguilar Advogados e Midas Macedo Ferro e Aço. Isso aí, hoje estamos gravando num local muito especial, Dona Delas House. É um coworking, onde você pode vir, alugar um mês, alugar um dia, alugar uma hora. Tem toda uma estrutura e é super lindo, um visual todo diferenciado. A gente não poderia deixar nesse podcast de mostrar um espaço como esse, de uma mega empreendedora, né? Que nós somos super fãs da Eli. Isso. Beijo. Então venham conhecer a Dona Delas House, a gente vai deixar o @, aí para vocês. É um espaço muito bonito e muito aconchegante e feito para elas. Isso aí. Para mulheres. Bom, e hoje a nossa convidada tá aqui, tá sentindo, tá cheiroso aqui, né? Ela gosta de perfumes. E aí, eu espero acertar o nome. Olha, minha mãe, amiga dela, disse que quando ela ia no Rio de Janeiro, ela era confundida com a Maite Proença. A Bruna Lombardi. Bruna Lombardi, é verdade. Ela é a cara da Bruna Lombardi. Então, gente, aqui está a Cecília Raskovski. Obrigada pelo... Raskovski? Raskovski. Ai, meu Deus. Fala aí, amiga. Acertaram. Muito bom ter você aqui. A minha mãe vibrou quando eu falei que ia te convidar. Poxa, que ótimo. Eu que nossa fã agradeço. número 1. Inclusive, ela já tinha indicado várias vezes, né, a Cecília. Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? É um Obrigada. prazer receber mulheres empreendedoras do nosso estado, né? Uma mulher super reconhecida todas as vezes que eu citei, não só para os nossos patrocinadores, como para os nossos amigos que você viria, né, com a gente, estaria gravando. Todos eles, nossa, a história dela é muito bacana, quero vê-la no podcast, muito bacana. Então... Poxa, me sinto honrada, viu? Muito. Uma empresária reconhecida, né? Com certeza. Bom, Cecília, então vamos começar do começo. Como começa a sua história empreendedora? Tá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos, né? Meu pai e a minha mãe tinham uma loja de produtos importados na Cezedelo Correia. E aí eu precisava ajudar, porque meu pai estava passando por uma dificuldade financeira na época, né? E eu comecei a ajudá-los. Depois ele vendeu essa loja e surgiu uma oportunidade de uma representação de perfumes, que na época era o Boticário. Mas não era franquia na época, era apenas uma representação. E uma prima da minha mãe, que se chama Raquelita Tias, ela queria muito ajudar a minha mãe a melhorar a situação financeira nossa, chamou para ser sócia. A minha mãe não tinha dinheiro nem para fazer quase supermercado, que dirá de entrar numa sociedade, que na época eu lembro que hoje seria mais ou menos uns 40 mil reais. Na época era muito dinheiro, né? E aí é muito interessante essa história, porque a minha mãe falou para essa minha prima procurar uma outra sócia, porque não tinha condições de entrar nessa sociedade, porque a gente estava passando por uma dificuldade financeira grande, né? E que ela procurasse. Aí ela disse, não, a minha mãe chamava Ouro. Então, não, Ouro, eu só abro essa representação se for com você. Porque a minha mãe era uma grande vendedora. Realmente, ela tinha na veia, sabe? Veia de vendedora. Gente, desculpa, eu ouvi a vida toda falar da Ouro. Não sabia que ela era tua mãe. Ela era amiga da minha avó, prima. Muito. Porque assim... É um nome diferente, né? A tua avó... Finalmente eu sei. Nós fomos vizinhos da tua avó. Então, na realidade, eu cresci junto com a tua mãe e as tuas tias, né? Uhum. Então, assim, ela era uma grande... A minha mãe era uma mulher muito guerreira. Era ariana, sabe? Aquela... muito guerreira, mulher inteligente, sabe? Virada. Muito, muito. Sei como. E aí, chegou numa sexta-feira que tinha que dar a resposta. Que era só o prazo até sexta. Meu pai chega com dinheiro em casa. Era uma casa que a gente estava morando, que era alugada no final da Cezedelo Correia. E aí... Ele chegou, aí a minha mãe disse, Aba, o nome do meu pai era Aba, que em hebraico significa pai. Aba, que dinheiro é esse? Onde você conseguiu? Ele disse, eu fiz na Loteria Esportiva Federal, em sociedade,
com um gerente que era, na época, gerente do Banco Bandeirantes. Era amigo dele. E ganharam 80 mil reais na época. Não acredita nisso? Sério? É sério. É sério. E aí ele disse, tá aqui o dinheiro para você começar o teu negócio. E foi assim que começou o Boticário em Belém do Pará. Caramba! É demais, né? É. Gente. E a gente começou devagar. Eu fazia faculdade já. Fazia faculdade de administração, que na época era Ficom, que era do Colégio Moderno, e virou UNAMA no meio do meu curso, virou UNAMA. E aí, então, eu comecei a trabalhar. Na realidade, assim, eu estava fazendo estágio no Sebrae, que hoje é o Sebrae, né? Só que eles me convidaram para ir embora quando eu me formasse. Eles gostaram do meu trabalho, eles queriam que eu fosse para Brasília. Meu pai disse, não, você vai trabalhar com a sua mãe. Então, eu acabei começando a trabalhar com ela. E aí, eu passei minha faculdade para de noite, porque eu tinha que trabalhar durante o dia. E a gente começou a expandir devagar. E eu disse pro meu pai, vamos abrir uma segunda loja. Aí tinha uma lojinha bem pequenininha na Brás de Aguiar, esquina com a Benjamin. Vocês lembram, não sei se é da época de vocês, a Clara Barbosa, mãe da Manuela Barbosa, ela tinha uma academia na Benjamin, esquina com a Brás. Então, em cima era academia, não é da época de vocês. Em cima era academia e embaixo era loja. E para lá eu fui. Era uma loja pequenina, não tinha ar-condicionado, não tinha onde eu sentar. Foi bem complicado, mas aí o pessoal da clínica, tinha uma clínica, tem ainda uma clínica de vacinação, a Climep. Sim. Na época eles deixavam eu ir lá, tomar água, ir no banheiro, sabe? Usar estruturas lá. Era bem legal o pessoal que trabalhava lá na época. Então eu sempre chegava na minha faculdade atrasada. Porque a primeira aula eu nunca assistia, porque eu tinha que trabalhar e eu não podia mandar o cliente embora, né? Não, tinha que atender, né? E eu ia a pé, era perto, né? A loja da Benjamin era perto da faculdade, então eu ia a pé. Quando eu chegava lá, os meus amigos sempre me ajudavam. Bati um xerox para mim, sabe? Para eu não perder o conteúdo e tudo. E assim eu me formei em administração. Na luta, porque não é fácil você trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, mas eu consegui realmente o que eu queria mesmo. Primeiro ano, eu fiz vestibular. Quando eu fui fazer vestibular, eu fui fazer vestibular para medicina. Ainda bem, gente, que eu não passei, porque eu não posso ver sangue. Eu ia desmaiar. Ia ser complicado. Eu ia desmaiar. Como é que eu ia fazer? Me conta. Então, Deus sabe o que faz, né? Aí, no meio do ano, eu fiz para administração, passei, e aí eu fui cursar, gostei e fiquei. Né? Foi assim que eu realmente me formei na UNAMA, né? No final já era UNAMA, e comecei a ajudar meus pais e comecei devagar a estruturar a empresa. Através do quê? De expansão. Aí eu fui devagarzinho expandindo as lojas. E aí, nesse momento, ainda era revenda? Ainda não era uma franquia? Já começou a virar franquia. Ah, tá. Eu, assim, quando eu entrei como representante, entre aspas, do Boticário, eles já tinham 5 anos de existência. E no meio, exatamente, no meio, eles começaram a mudar o sistema e mudaram para o sistema de franquia, que hoje é uma potência, né? É uma das melhores franquias para se ter, né? Sim, eles são muito exigentes. Eu passei 35 anos com eles. Então, você era a dona de todas as lojas de Belém? De Belém, sim. De Belém, da Grande Belém, né? Ananindeua, Icoraci, entendeu? Era a nossa área de atuação. Sim.
E eu trabalhei 35 anos com eles, entendeu? E você era a única dona, assim? Ou tinha sócios nessa época? Tinha. Era eu, a minha mãe e meu pai. Depois o meu pai faleceu. E aí ficou eu e a minha mãe. Aí depois achei que a gente tinha que se preocupar com a sucessão, que é uma coisa que as empresas têm que se preocupar. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão que é anestesista, mora em Manaus. Ah, tá. A gente sabe, mas chega um momento da empresa que ela começa a crescer e você tem que crescer estruturada. Se você não consegue crescer estruturada, você quebra. Você não avança, sabe? Quantas lojas você chegou a ter? 35. 35 lojas. Quando eu vendi a empresa, há 5 anos atrás tinha 35 lojas. 35 do Boticário, 3 da Berenice e 2 vendas diretas, ou seja, era 40 pontos de venda, né? Você vendeu tudo para a mesma pessoa? Então, quem compra é a própria indústria. Ah, o Boticário pegou de volta. Eles mesmo compraram. Eu realmente, o que me fez vender, né, a empresa? Eu estava muito cansada. Era 35 anos. Trabalhar com franquia, vocês sabem, não é fácil. Não é um sistema fácil. Tem que ser exatamente... Eles são extremamente rigorosos. Por isso que eles têm o sucesso que eles têm. É verdade. Entendeu? Eles são extremamente organizados e são muito exigentes. Então, eu achei que estava na hora um pouco de eu parar e descansar um pouquinho, sabe? Curtir um pouco a vida, né? Porque eu não tinha hora, né, Toy? Eu não tinha hora para dormir, eu não tinha hora para comer. Eu trabalhava mais de 10 horas por dia. Minha vida era uma loucura. Nessas alturas, quantos funcionários tu tinha? Quando eu fiz essa negociação com a indústria, 500 funcionários. Gente, mal consigo gerir minhas 5. Eu acho mais difícil, sabe? É administrar pessoas. É o mais difícil. Parte. E o coração da empresa, né? É o mais difícil. Você tem que tentar trazer essas pessoas para o teu lado, delas comprarem o teu sonho. Porque o funcionário tem que entender que a empresa é uma só. Não existe empresa e funcionário. É um só. É um só coração, realmente. É um só coração. Ele tem que bater sempre junto, entendeu? Então, você tem que trazer essas pessoas para o teu lado. Você tentar passar para eles os teus valores, a essência da empresa, tá? Para eles adquirirem a tua essência, comprarem o teu sonho e realizar o sonho deles. Então, Toia e Jai, eu tenho certeza, até hoje eu recebo muita mensagem no inbox de ex-funcionários que me seguem no Instagram e todo mundo agradecendo que o Boticário, ele conseguiu, através do trabalho deles dentro da nossa empresa, da Raskovski, eles conseguiram realizar vários sonhos. Pagar uma faculdade para os filhos, ter casa própria. Então, isso para mim é uma realização, gente. Nossa, você ser responsável por 500 famílias, né? Então, não são 500 pessoas, indiretas, né? Indiretas tem muitas outras. Mas quase 1.000 pessoas. Né? E aí você resolveu devolver, né? Eu resolvi fazer uma negociação com eles, né? E o Arthur Grimbal, que é o presidente do Boticário, ficou com a área de Belém. Ele tem muitas lojas próprias, ele tem Salvador, ele tem Recife, ele tem Fortaleza, ele tem Belém já com lojas próprias, entendeu? O grupo dele é muito, muito grande. Nossa, é muito bacana. grande. E aí, ao invés de se aposentar, né, ficar dormindo, aí né? você resolveu curtir. Você resolveu montar uma nova empresa. Eu fiquei. Aí você entra numa fase de luto. Né? Porque foram 35 anos da minha vida. Só fazendo aquilo. Deve ter sido uma decisão muito difícil. Muito difícil. A tua mãe já tinha partido? A minha mãe não. Minha mãe faleceu há 2 anos atrás de Covid. Ou seja, ela participou contigo dessa decisão. Ela não participou tanto, porque senão eu acho que ela morria mais rápido. Imagina, ela era apaixonada pela empresa, ela era apaixonada pelo Boticário, como eu também. Mas
Mas eu achei que era a hora realmente de eu dar uma pausa na minha vida. E eu não tinha outra saída. Para eu dar uma pausa, eu tinha que vender, sabe? Porque eles não iam permitir que outras pessoas assumissem, entendeu? Então, eu tive que realmente dar essa pausa para eu respirar, para eu viajar, para eu ir para lugares que eu nunca tinha ido, nunca tinha tido oportunidade, porque eu trabalhava muito, né? Então, eu não tinha essa oportunidade, né? Então, eu fiz várias viagens e, através dessas viagens, eu criei a CR, inspirada nas minhas viagens, entendeu? Então, tem alguns cheiros dentro da CR que são inspirados em perfumes importados, tá? Que já são inspiração. Por exemplo, tem o Sandal Fresh, que é a inspiração da Abercrombie, do Fiesta da Abercrombie. Tem, por exemplo, o Lily Pinks, que é a inspiração do Chloé. Tem algumas que são inspiração, outras não, são autorais, que são inspiradas nas minhas viagens. E você que faz? Você revendia, né? Porque você pegava pronto o perfume no Boticário. No Boticário. E hoje você faz o perfume, você virou perfumista. Na realidade, eu não sou perfumista. O que eu fiz? Eu peguei uma casa francesa que tem uma filial em São Paulo, que é a Robertet. Ela tem 100 anos de existência. Nossa. No mundo inteiro. Eles têm filial no mundo inteiro. É uma empresa familiar. E aí eu estive com eles. Eles só assim, atendem mais casas de fragrâncias grandes, como Boticário, como Natura, como Avon. Sim. Mas eu insisti tanto, que eu acho que eles quiseram ficar livre da loura, que eu vou fazer. Então, eles fizeram as fragrâncias, claro, com a aprovação da gente junto, mas foi desenvolvido por eles, entendeu? Legal. Entendi. Sabe? Então, a produção é dessa. Mas a produção é deles, a essência é deles. É meio complicado um processo de você fazer um perfume, sabe, Toia? É difícil, porque você tem que desenvolver o vidro, a tampa, a embalagem, a válvula, a caixa, né? É muita coisa, não é fácil. Não, eu fico imaginando, porque na franquia a gente tem tudo pronto, né? Já tem tudo pronto. As embalagens, a sacola, a imagem, a divulgação. Exatamente. E aí você joga tudo isso de lado, digamos assim, para começar algo totalmente novo. É verdade, é verdade. Aí tem que ter logo, você tem que pensar na sacola, nas campanhas, né? Mas eu sou muito corajosa, né? Mas não tenho dúvida. Eu fui muito corajosa, né? Nós temos a marca, eu e Edith somos sócia, temos a marca há 2 anos, né? Você empreender no Brasil não é fácil, né? Aliás, no mundo inteiro hoje, depois da pandemia para cá, tudo ficou muito complicado. E eu ainda abri a CR no meio da pandemia. Mais corajosa ainda. Mais corajosa ainda. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu me reinvento. E eu acho que a gente tem que se reinventar. Assim, se por um acaso eu resolver que eu não quero mais, porque o segmento de cosméticos, gente, e perfumaria, a concorrência é enorme, vocês não imaginam. Hoje, o Boticário e a Natura juntos, eles dominam 80% do mercado. Nossa. Aí 20% fica todo mundo brigando, né? Então, é muito difícil. E concorre com os importados, concorre com muita coisa, hoje, né? Concorre com muita coisa, né? E você vê que essas maisons de moda hoje, todos têm área de perfumaria, segmento de perfumaria. É a Dior, é a Chanel, é a Gucci, todos. Né? É verdade. Porque isso também sustenta o negócio deles, entendeu? E como é que está funcionando hoje a comercialização da CR? Então, a CR, a gente tem uma loja física, que é aqui na Almirante Van den Kolk. Era um prédio meu próprio, que eu botei abaixo e reconstruí. Era aquele que era mais ou menos dessa cor aqui, a cor, um rosa, que ele era na época do Boticário?
Não é aquele de esquina onde tem uma padaria agora. Hoje, é verdade. Não tem uma vila na Almirante Van den Kolk? Tem uma vilazinha. Sim. É ali. Aqui é na Paula Moura, né? É ali. Uhum. E ali a gente construiu, eu tinha um outro imóvel que está alugado, que é um imóvel bem grande, que fica na... Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu me lembro. Fica para Pedreira. Tá? E aí para construir loja, lá é mais para escritório mesmo. Entendi. Para depósito, é uma área de quase 2.000 metros de área construída, o prédio. Aonde era a nossa sede do Boticário e tudo. Porque eu saí dali da Jerônimo Pimentel e fui para Visconde de Inhaúma, que é onde fica esse prédio que está alugado. E aí eu tinha esse outro, eu peguei, botei abaixo, reconstruí, fiz a CR lá. Então, assim, o que a gente nota hoje? Eu noto que as vendas hoje estão maiores em WhatsApp. Então, eu estou pensando, tá? Isso é um projeto futuro. Eu estou pensando em fechar a loja física, ficar só no WhatsApp, fazendo as entregas como a gente entrega, e montar depois um outro negócio. Parar jamais. Talvez, no futuro, ali, se vocês observarem, virou um point gastronômico, né, gente? A Van den Kolk, né? Verdade. E eu estou pensando em montar alguma coisa nesse segmento no futuro. Legal. Aposentada, então, jamais, né? Era história, tu sabes que às vezes eu penso assim, mas ainda não tive coragem. Mas, por enquanto, a tua experiência toda foi nesse ramo de cosmético, né? Perfumes cosmético e tal. E perfumaria. Você nunca teve nada em outro segmento? Não, nunca tive. E aí, depois, ainda tá pensando, né, em inovar mais ainda. A gastronomia. E eu acho que o mundo passa por uma transformação. Né? E nós estamos passando. E a gente junto. está passando também por transformações. E a gente passa por transformações contínuas, sabe? É com os amigos, é com família, é com negócio, é com tudo. São os ciclos da vida, né? São os ciclos, verdade. Muito legal. E como é gerir, assim, vamos voltar um pouquinho pro Boticário, né? Tá. 35 lojas. Como é que é a logística, assim, de pedido? Tá. Você tinha quiosque... Em supermercado, loja em shopping. Tinha um pedido específico para a loja do supermercado? Tinha. Era outro ticket médio? É assim, Para o shopping era um? Tudo era diferente. Então, os pedidos eram feitos separadamente para cada loja. Porque, assim, tinha as lojas A, que eram as que mais vendiam, as lojas B e as lojas C. Né? As grandes, a de médio e a de pequeno porte. Então, tudo tinha que ser separado. No início, a gente tinha um depósito, que era ali na Jerônimo Pimentel. Sim. Mas depois, o Boticário mudou o sistema de entrega deles. Eles mesmos entregavam em cada loja. Em cada loja. Eles contrataram transportadoras para fazerem isso. Então, a gente mandava o pedido, tinha a data certa, tinha que ser tudo cronometrado. A data tinha que ser na data certa, passasse um dia, você não conseguia. Não podia mais pedir. Não. Então, era bem essa parte da logística de pedido era bem complicada. Que eram 35 pedidos. Pois tinha que ser 35 pedidos. E, na realidade, não era 35, era 40. Porque tinha as 3 da Berenice. A Berenice é o quem disse Berenice? Maquiagem. E é o mesmo grupo do Boticário? É o mesmo grupo. Tá? E tinha venda direta, que era porta a porta. Que quando eu vendi a empresa, você tem uma ideia, a venda direta já era 60% do meu negócio. Nossa. É mesmo? E 40 lojas. Olha, nunca imaginei. Coloca a vendedora em campo aí também. É isso. Não tinha nem se aposta, porque franquia é tudo poder, né? Mas é uma coisa, Toia, que esses franqueadores, eles têm que pensar. Hoje, nesse sistema de venda direta de porta a porta, porque a informalidade cresceu muito no país, principalmente na região norte e nordeste, que é onde é maior. Verdade. Aí tinha as revendedoras, iam lá, compravam de você, iam atrás ou não? Primeiro elas vendiam, depois elas iam pegar.
Não, eles faziam pedido. Alguns, como tinha dificuldade de manusear computador e tudo, para eles era complicado, porque não tinha qualificação. Então, eles iam lá no nosso ponto de venda e a gente ajudava eles a fazerem um pedido, entendeu? E depois tinha um prazo que a gente tinha que ter para entregar o pedido. Então era com vocês, né? Não era direto no Boticário? Não, era já com o franqueado. Com os franqueados, não era com a franqueadora, não era essa venda. Não era. Tá. Bacana. E aí tinha que identificar também as maiores saídas de cada loja, né? Sim, e com certeza eram isso tudo era feito com estatística. Mapeamento, nós né? tínhamos o departamento de compra. Só no escritório eu tinha mais ou menos 40 pessoas que trabalhavam comigo internamente, né? Que não era em loja, era na parte administrativa, a parte financeira, né? Nossa, bacana. Ei, Cecília, me diz uma coisa. Tu cresceste, né, junto com o Boticário. Sim. Como é que foi assim, essa transformação da empresa Boticário para o que ela é hoje, né? Ela é considerada uma das melhores franquias para se ter, né? Então ela deve ter, você deve ter acompanhado todos os processos. Acompanhei todo o crescimento deles, né? Foi uma evolução. Crescimento é uma coisa necessária para a marca permanecer, para a marca sobreviver. Então, teve essa diferença de loja física para venda direta, né? Por exemplo, a Natura, ela começou com o quê? Ela começou com venda direta, com revendedores. Sim. Hoje ela está começando com loja. Agora Ela veio no inverso. Uhum. E o Boticário foi e é do mesmo grupo, no né? inverso também, entendeu? É do mesmo grupo. A Natura, não. A Natura é de um outro grupo. Ah, é outro grupo. Onde eles compraram a Avon, né? Foi. Eles compraram a Avon e eles têm também aquele Body Shop, né? Body Shop. Eu acho que é Body Shop. Body Shop, que é uma marca internacional, mas eles compraram. Ah, legal. É uma marca muito vegana, né? Tem bastante coisa natural e tal. Agora, o Boticário não. O Boticário, ele foi evoluindo. Nesse sentido, ele começou mesmo a dar um boom com a venda direta. Explodiu no Brasil inteiro com a venda direta, entendeu? Com o revendedor. Em que ano isso? Eu acho que de venda direta já tem mais de 10 anos. Mas tinha assim a revistinha? Tinha igual a catálogo, tudo. Tinha catálogo, tinha ciclos, né? Tinha o ciclo 1, tinha o ciclo 2, aí vai. Em determinadas datas, né? Por exemplo, o ciclo 1, vamos dizer, começa dia 1º de janeiro e termina dia 20 de janeiro. Aí já começa o outro, entendeu? Uhum. Aí normalmente tem lançamento, normalmente tem promoções, descontos. E tem aqueles produtos fixos, né? Que sempre estão. E tem uns umas coleções, né? Tem os produtos que são de linha. E tem os produtos que são temporários, entendeu? Que é aquele de edição limitada, entendeu? E tem os períodos também de Dia das Mães, datas comemorativas eles que lançam, fazem. Normalmente, nessas datas comemorativas, eles lançam Dia das Mães, estojo, Dia dos Namorados, são aqueles kits, né? Sim. Eles fazem. Bacana. Né? Porque aí agrega valor também, né? Com certeza. E Cecília, e teve algum momento que você abriu loja porque tinha outra pessoa interessada, você tinha preferência, e você abriu só para não deixar de ter sim. Todas? Sim, com certeza. Eu nem queria abrir, mas outra pessoa quer abrir, então eu vou abrir. Não, tem que ser esperto, né? Eu não queria que houvesse esse tipo de concorrência que acaba sendo um concorrente teu. Sim, Porque o que acontece? Mesmo ele tendo a tua marca, a gente não sabe se ele vai fazer o mesmo trabalho que você faz, com a mesma qualidade, com o mesmo apreço, o mesmo cuidado. Acaba que, às vezes, tem cidades que tem vários franqueados e acaba queimando o teu filme. Porque o cara de lá não faz bem, não tem produto, não atende bem. É mais uma loja para ele. Né? Tem gente que... E nas cidades menores, como Belém, como Manaus, como São Luís,
né, como Macapá, tem que ter um, né, na minha opinião, tem que ter um franqueado. Mas a franquia, quando quer abrir, bota Quando eles acham que o pressão, franqueado né? não tá bom, eles abrem mesmo. Não, e quando eles querem expandir, eles acham que tem mercado, eles ou você abre ou eles passam para outro, né? Eles É abrem verdade. mesmo. E Cecília, e o que você pode dar de dica aí para quem está querendo empreender nesse ramo de cosmético, né? Digamos assim. Hoje a concorrência, como eu te falei, é muito grande. Então tem que pensar. Acho que não vá. Não, eu acho que tem que pensar. Eu acho que tem segmentos hoje. Gente, eu acho que tem coisas que dão muito dinheiro. Tipo o quê? É. Fala aí pra gente. Tipo a parte alimentícia, farmácia. alimentação. Cara, é o que vende, né? Você vê o que vende. Farmácia deve ter Não é dinheiro. verdade? Farmácia e alimento. E mundo supermercado precisa. é hospital, né? Você viu que depois na época da Covid, começaram a abrir muitas clínicas, né, populares. Por quê? Porque as pessoas ficaram sem poder aquisitivo de ter um plano de saúde. Né? Quem hoje tem plano de saúde, classe média alta, que pode pagar um Bradesco, uma Unimed, né? Sim. As pessoas de classe mais baixa ficou mais complicado, né, gente? É verdade. É caro, né? Um valor muito alto. É caro, né? Então, eu acho assim, eu acho que tem que começar a pesquisar oportunidades. Dar uma pesquisada em Belém, no mercado de Belém, no mercado do Norte, que eu acho que ainda é carente, entendeu? Sim, Sabe? sim. Você vê, às vezes você quer ir, Toia, Jai, em algum lugar para jantar, você fica pensando ainda. Ah, eu vou no Santa Chicória, ou eu vou, né no Xícara da cidade Silva, ou eu inteira. vou, né? Eu vou no Roxy. Já tem mercado, né? Para restaurante. Tem sim. Tem sim. Eu acho E eu que tem acho que se mercado pra você todo fizer um trabalho de qualidade, com produtos bons, com atendimento legal, eu acho que Principalmente atendimento, que realmente é uma coisa que vai fazer o tudo, diferencial. né? Não, atendimento é tudo, gente. Principalmente aqui, que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Porque as pessoas têm que procurar estudar, procurarem ler, procurarem se qualificar. Sim. Porque hoje as pessoas estão cada vez mais politizadas, que antigamente não eram, entendeu? Né? Hoje as pessoas têm acesso à internet, que não se tinha. Hoje as pessoas têm acesso a um jornal, né? Se atualizar mais, né? Tem os canais fechados, entendeu? Com documentários, os podcasts para você né, assistir. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então é isso. Gente, e agora chegamos àquela hora que todo mundo espera. A hora que a onça bebe água. Beber água. Mas essa água que a onça não bebe, não, é só a gente. Então vamos fazer o nosso brinde como de praxe. Saúde. Saúde. Sucesso. Hoje tá especial. Vamos lá, vamos começar com a pergunta que todos querem ouvir. Você já teve uma amiga da onça, Cecília? Todo mundo já teve, né? Mas conte mais sobre isso. Ai. Já tive. Se quiser falar nomes, nós adoramos saber, viu? Eu não posso falar. Mas já tive. Mas pode contar a história, É a história. Falar igual minhas filhas. E aí a história? E aí a história? De vez em quando aparece, né? Infelizmente. Eu sou uma pessoa que eu sou muito dedicada em tudo do que eu faço. Né? Dedicada aos amigos, né? E às vezes nem sempre você tem um retorno. Mas assim, ao longo da vida eu não posso reclamar. Eu adquiri bons amigos, assim, sabe? Ixi, olha, tá escorregadinha também. Ela é Não, eu saboada. quero história, eu quero uma história. A gente quer saber a história. Não. Quero uma história de uma amiga que... A gente te enganou, te roubou. Não, de Por um roubo. namorado. Não. De roubo eu nunca tive, graças a Deus. Assim, deixa eu me...
Eu tive há pouco tempo uma situação. Não olha pro lado não, que já vou te dizer pra não contar. Conta logo. Tem gente fazendo Eu só não assim, posso. Tem gente assim, não eu olha só pro não lado. posso Finge que falar, elas não estão aqui. Conta só a mas foi uma história, por alto, por alto. Por alto. Foi uma pessoa que eu ajudei muito. Ajudei bastante. E quando eu precisei, infelizmente, eu não pode tive. contar. Não. Isso para mim foi olha, gente, foi uma das maiores ingratidões que eu já senti na vida. Olha. E a pessoa ingrata é horrível, né? É verdade. Esse sentimento de ingratidão é uma coisa muito ruim. É triste, né? É triste. É triste. Sabe que a Toy me perguntou no dia que a gente fez o nosso, né? E eu não respondi. Agora ela falou, veio essa lembrança. Eu tive uma amiga da Conte onça. mais sobre isso. Eu vou contar. Não hoje, porque o episódio é da Cecília. Não vou estragar aqui o episódio dela. Conte. Não, mas eu quero dizer que assim, ela falou e me lembrou que esse sentimento que eu tive foi como se fosse um luto. É um luto. Eu passei uma semana, parecia que eu via tudo escuro. Sabe como Conta se tava logo o que tudo- aconteceu. Olha, depois vem os haters aqui falando que a gente só fica contando da nossa vida. Mas Tá aqui é um vendo? Fica bate-papo. reclamando, aí Não a é gente uma não pode. entrevista, é um bate-papo. As pessoas não Haters, entendem é bate-papo, isso, não é uma Olha, entrevista. galera, é um bate-papo, então eu vou contar. Conta. Não, eu confiava muito. Não posso falar que as pessoas vão saber quem é. Ah, por isso mesmo que é legal. Mas eu confiava muito numa pessoa assim. Como se fosse meu braço direito e meu braço esquerdo, sabe? Em uma fase da minha vida. E eu descobri que essa pessoa tava me roubando. Pois é. E quando me contaram que tava me roubando, eu desconfiei do meu amigo que me contou. Olha, fulano te roubou. Eu vi. Aí eu, não, claro que, mas Não nunca. acreditou. Nem pensar. Aí o Daniel disse, não acredito não. A gente foi olhar as câmeras, a cena que ele contou, a gente viu com os nossos próprios, pra gente acreditar, porque a gente não acreditava. Porque não dá pra acreditar, né? Gente, era tudo escuro. Do dia pra noite, o meu mundo assim, eu disse, agora a minha vida acabou. Parece que eu não ia sair daquele fundo do poço. Já na realidade, é uma tristeza na alma, né? É uma Exatamente. tristeza É uma na alma. decepção, né? É uma Muito grande grande. decepção, porque você ajuda sempre as pessoas, você ajuda aquela pessoa especialmente, essa que eu tô falando. Quer dizer, você ajuda, você tá sempre ali, disposta a ajudar em todos os sentidos. Chega numa hora que você precisa, a pessoa diz que não pode te ajudar. É complicado. A gente não faz nada esperando. Mas a gente espera poder contar. Mas eu quero dizer uma coisa, que a gente não pode ser demagogo. A gente, né? A vida é uma troca. Por mais que as pessoas digam que não, mas é. É verdade. Eu tenho uma amiga que ela diz sempre que ela não cria expectativas em relação a ninguém. Aí ela não se frustra. Mas tem pessoas que é impossível você não criar expectativa, né? Você cria uma relação diferente. É difícil. Né? É difícil. Muito Ainda complicado, mais quando é de né? convivência. De convivência, do teu dia a dia e tal. É muito complicado. É um luto mesmo. É verdade. Cecília, agora eu quero que tu conte um pouco da tua vida, tá? Tá. Conta aí teus pormenores aí da tua vida. Vamos lá. Coisas que marcaram a minha vida. Aham. Em 2005, eu tinha chegado de uma convenção do Boticário, né? E eu tinha chegado muito cansada. E eu já morava sozinha, né? Eu me mudei muito tarde, gente. Eu acho que eu tinha... Como eu não... Tu morou com os teus pais a vida toda? Eu morei muitos anos com meu pai e minha mãe. Toda vez que eu dizia pro meu pai e pra minha mãe, vou sair de casa, meu pai chorava. Aí eu tinha pena, sabe? E eu ia ficando. Porque E chega a um Bruna momento- Lombardi não casava. Paraense, E Bruna não Lombardi. casava. E aí, mas conta aí, tu Não, aí... pegava geral, toda essa beleza. Não, tu sabe que eu não era muito de pegar geral, porque tá deixa eu te vendo? explicar por quê. Eu não pegava muito geral porque eu não tinha tempo. Tava muito Eu ocupada. trabalhava muito. Eu acho que eu tinha casado com aquela empresa, entendeu? Eu disse que eu casava com aquela empresa. Por isso que tu te separou dela pra viver, né? É verdade. Aí chegou aí a minha mãe me liga nesse dia. Como eu sou judia, minha mãe disse assim: vem jantar no Shabat. Shabat é a sexta-feira do judeu que dá aquela pausa,
É uma Sim. pausa, realmente é uma pausa, né? Uma pausa para o descanso. Tá. Então, aí ela fazia na casa dela e eu fui. Já estava morando só. Eu fui. Só que antes de eu ir, eu acordei. Aí eu não sei por quê. Cargas d'água, eu acho que foi sinal de Deus mesmo. Eu sentei na cama e fiz um autoexame em mim, coisa que eu nunca tinha feito. E eu senti um nódulozinho na minha mama esquerda. E aí eu gelei. Sabe quando tu gela? Eu gelei da cabeça aos pés. Eu disse, gente, eu tô com alguma coisa séria. Eu, pra mim, tô com alguma coisa séria. Aí eu liguei pra minha mãe. Aliás, quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu disse, mãe, eu acho que eu tô com alguma coisa séria. Que nada, menina. Não, mãe, eu tô com... Não, menina, para com isso, que tu não tens nada. Deixa de besteira. Não tens nada. E eu com aquilo na minha cabeça. Liguei para uma amiga que é médica em São Paulo, é até dermatologista, Shirley Borelli. Liguei para ela, que ela conhece um monte de médico. Eu disse, Shirley, eu preciso de ir para São Paulo. Ela disse, vem que eu vou te dar a requisição. Aí ela me deu uma requisição para eu fazer o exame de uma mamografia e um ultrassom de mama. Aí eu fui fazer lá em São Paulo, no laboratório, isso em 2005, ou seja, 18 anos atrás. Sim. Aí eu fui, aí eu vi todo mundo saindo do laboratório e eu ficando. Eu digo, eu sabia que eu estava com alguma coisa séria. Aí veio o filho do dono falar comigo. Olha, você tem mastologista? Aí eu disse, tenho. Olha, eu acho bom você procurar. Eita. Acho bom. Disse, meu Deus do céu. Acho que isso é Aí, péssimo. quero te dizer que nesse momento o meu mundo veio abaixo. E a sensação que eu tinha era que eu estava no meio do tsunami. E eu tinha Sozinha. uma árvore para me agarrar. Sozinha eu recebi esse diagnóstico, tu imagina? Aí eu tinha uma ginecologista que se dizia mastologista de São Paulo. Uma louca. E eu mais louca ainda, porque eu acreditei nela. E ela disse assim, não, ela viu o exame, ela disse, não, imagina, isso não é maligno. Vai amanhã lá no Einstein, ela era do Einstein, inclusive. Meu Deus. Vai lá no Einstein, que eu vou te operar. E eu fui, você fazer um exame cardiológico, um exame de Meu sangue. Deus. Tu E te acredita operaste? nisso? Eu louca me operei. Meu Deus. Sem um exame de sangue, um exame que eu podia ter morrido. Gente, Não tô o hospital contando a aceitou. história aqui. Aceitou e não Aí ela chamou um cirurgião plástico que me costurou por fora. Ela não acreditou que era maligno. Quando ela fez o congelamento na hora, ela constatou que era maligno. Aí, conclusão. Eu tinha parente da minha mãe, é um grande oncologista em São Paulo, que se chama Sérgio Simon. E aí a minha mãe disse, menino, o que foi que tu fizeste? E eu sozinha fiz tudo. Meu Aí Deus. ela disse, vai lá, porque o meu pai já não estava bem de saúde. Vai com o Sérgio. Aí eu fui com o Sérgio. Aí ele disse, olha, tu vais ter que te operar daqui a 15 dias de novo. De novo. Aí ele me apresentou o meu mastologista, que até hoje é meu mastologista, se chama Dr. Antônio Frasson, que é maravilhoso, é um dos melhores do Brasil. E aí eu tive que me operar. Em 15 dias de novo, Meu Deus, tive que retirar, tive que fazer uma mastectomia bilateral para poder não ter problema, porque ela tinha mexido na mama, né? E a mama, gente, é um órgão só. Eu não sabia. É um órgão só. Tu teve Não são que tirar dois. as duas Aí mamas. eu tirei para poder Fazer não as correr rádio. risco. Eu não fiz rádio, eu fiz químio, Químio mesmo. que é a pior coisa na vida, Nossa. entendeu? Então eu me tratei praticamente sozinha em São Paulo, com uma moça que tinha acabado de entrar na minha casa, ela ficou comigo, era um verdadeiro Big Brother, né? Porque ela não me conhecia, nem eu, e eu nessa situação, né? E eu ainda tinha que voltar para Belém, porque o meu pai estava mal de saúde. Nossa. E ele não sabia o que estava acontecendo. E lá vinha eu, na época, tinha Varig.
Lá vinha eu de Varig com aquela peruca, chegava lá, olha, foi uma provação de vida que eu passei. Mas assim, eu sempre tive muita fé. Eu nunca me entrego. E aí eu sabia que eu, com a ajuda de Deus e dos médicos maravilhosos que me trataram, que até hoje me atendem, né, porque eu faço exame anualmente, que até hoje me atendem, eu só tenho que agradecer. Eu não tenho que reclamar nada da vida, sabe, gente? Porque eu pude estar num hospital como o Einstein de novo, eu pude estar com uma equipe maravilhosa e Deus me curou. Então, assim, né, sabe, você passa por tudo isso, mas aí você começa... É daí que eu comecei, desde essa época, a pensar em mudar a minha vida. Em ter uma vida com mais qualidade, aproveitar mais a família, casar, né? Ter uma família. Eu nunca tinha casado. E por sinal, teve um festão de casamento, Isso com não quantos foi? anos, Cecília? Olha, eu casei há 5 anos atrás. Não mas teve um festão? Eu 18 tinha anos. 40, eu era muito nova. Eu tive tumor de mama com 44 anos. Hoje ninguém diz, né, a minha idade, né? É. Não. Não, nem arrisca. Depois tu passa a receita dos produtos. Tudo Boticário. Tá maravilhosa. Todos os cremes do Boticário. Melhores agora. Né? Mas eu saí disso, aí eu ia e voltava. Quando eu estava com baixa de resistência, eu não podia vir. Então, eu tinha que ficar mais dias lá, né? Então, eu fiz 6 sessões de quimioterapia, aí cai o cabelo, cai Totalmente. tudo, né? Cai cabelo, cai sobrancelha, cai cílios, cai todos os pelos, cai tudo. Você fica realmente um ET de Varginha, sabe? A pele, né, fica com uma coloração diferente, é um ET de Varginha. E aí, eu usei peruca, aquilo me agoniava. Quando eu chegava em Belém, então me agoniava, porque é quente, né? Calor, Sim, né? nossa, sufocante. Mas eu usava só quando eu estava com meu pai e tal, para ele não perceber. E hoje Tu ele não sabe. contou pro teu pai? Não, hoje ele sabe. De lá de onde ele tá, ele sabe. Tu não Menina contou, ele morreu danada, sem né? saber. Ele morreu sem saber. Caramba. Sem saber. Nossa. Então, eu ia e voltava. E esse tratamento era de 21 dias fazia químio. E aí, depois, eu ainda fiz um tratamento que se chama Hercept. É um bloqueador celular. É Olha. durante 1 ano. A cada 21 dias, mas não tem mais aquele efeito. Você não perde cabelo, você não tem mais aqueles efeitos Sim. colaterais, né? Mas eu fiz durante 1 ano. Mas tinha que ficar indo pra fazer. Aí eu ia, ou eles mandavam a enfermeira vir para me aplicar, porque era um medicamento, na época, muito caro, muito caro. E era, tipo assim, uma coisa nova que tinha surgido. Pra evitar que voltasse. Tipo assim, né? Com uma proteção. Sim, E aí a proteção maior é Deus, né, gente? com certeza. Deus, Mas né? você tem uma filha, né? Tenho a Naeli. Como surgiu a sua filha? Naeli, antes de eu adoecer, eu tinha ido em Curitiba, que eu queria adotar uma criança. Eu sempre tive esse desejo, sabe? E aí eu fui a Curitiba, e aí quando eu estava no meio do meu tratamento, eles me ligaram. Nossa. Que tinham 2 crianças, 2 meninas, que eram irmãs e eles não queriam separar. Aí eu falei, não, gente, eu estou fazendo o tratamento, eu contei tudo que estava acontecendo comigo, né? E eu, na realidade, assim, eu disse, meu Deus, agora que eu disse não, que eu não posso, contei o que tinha acontecido, eles vão me jogar de novo lá pro final No fim da fila, porque né? já fazia quase 2 anos isso, entendeu? Uhum. Porque eu adotei legalmente, entendeu? Uhum. Então, eu fiz todos os processos legais. Aí eu disse, pronto, agora mesmo vão me jogar pro final da fila. Ok, aí acabei de me tratar em agosto de 2005, dia 22 de agosto de 2005, eu fiz a última quimio e vim-me embora. Aí o meu pai morre dia 18 de novembro, tu acredita? Nossa.
Dia 18 de novembro, meu pai morre. E aí eu disse, pronto, agora meu pai, eu era muito ligada no meu pai, né? Aí eu digo, pronto, agora eu vou junto. Ele morreu, eu vou morrer também. Ah, meu Deus. Sabe, aquela coisa. Na semana que o meu pai morreu, bate o meu telefone, era de Curitiba. Eu achei até que era o pessoal da indústria e tal. E na nossa religião, na religião judaica, o luto, ele é muito vivido os 7 primeiros dias. Ele é muito doloroso. Não pode trocar de roupa, não tem uma coisa assim? Você não pode, você tem que ficar os 7 dias com a mesma blusa. O rabino vai, ele corta, entendeu? A tua blusa. Você tem que ficar sentada, tipo assim, numa cadeira mais baixa, rezando pela alma da pessoa, né? Para mostrar a tua humildade perante a Deus, entendeu? Então, tem tudo isso. Aí eu atendi. Aí era uma assistente social. Olha, Cecília, apareceu uma criança, uma menina de 2 anos e 10 meses, e você está na prioridade. Aí eu falei, olha, gente, meu pai acabou de falecer, eu não posso ir para Curitiba agora, eu só posso ir daqui a uns 10 dias. Vocês vão esperar? Ah, tá, eu vou falar aqui, não sei o quê. Aí disseram que iam esperar. Aí eu fui. Aí eu fui conhecer a Anaele, que é a Anaele, minha filha, entendeu? Eu fui, ela estava numa creche, era uma creche com umas 15 crianças, era uma creche pequena e tal. Essa menina me deu trabalho. Né, Anaele? Ah, Anaele. Essa Anaele me deu trabalho para sair dessa creche. Chorava, se jogava no chão. Ou seja, não foi na hora um encontro, assim, de... Não, fui eu e a madrinha dela buscar, né, que era a diretora da minha empresa, a Cláudia, que trabalhou comigo 19 anos, e é madrinha da Anaele. E aí fomos nós duas, que eu não tinha condição, eu não podia carregar, né, a criança, eu estava operada. Terminando. Tanto é que quando eu fui buscar a Anaele, eu ainda usava peruca, né, aí... deu trabalho. Primeiro ano eu quase nem dormia, que ela acordava chorando. Tu imagina estranhar, né? Já quase 3 anos. Ela já tinha quase 3 anos, né? Mas daí agora tá bem. Acho que deu tudo criada. Agora tá criada. E você tinha o sonho de ser mãe, não casou e foi realizar sozinho, né? Fui realizar sozinha. Eu acho muito legal isso, porque eu vejo muitas mulheres com medo, casando... Né? Pra ter filho. Né? E casam assim, às vezes, com cada traste, né? Puta que pariu. E isso só pra ter filho. E tem outras formas de resolver, né? Poxa, verdade. Tem criança. Tanta criança. Tenho amigas que congelaram óvulos pra ter depois, no futuro, ou uma gravidez independente. Então... Tem outras formas, né? De você realizar seu sonho. E não desista também, né? Se você tem esse sonho. Eu achava assim, pra eu casar, só pra dizer que eu casei. Para ser infeliz, eu ser infeliz e fazer o outro infeliz, não dá, né? Então, assim, realmente não pintou um cara bacana que pudesse ser pai da minha filha, sabe? Mas realmente... tu teve alguma frustração amorosa no meio desse caminho? Chegou a ficar noiva? Bonita, não ter casado, né? Namorado todo esse tempo. Eu, na realidade, assim, gente, eu ia casar muito nova. Eu ia casar com 22 anos. Um cara que era de Manaus, né? Eu era uma ferrada, ele era super cheio da grana. Mas você era a Bruna Lombardi, né? Aí ele foi para o Rio. Aí ele conheceu uma amazonense no Rio. Quando ele chegou, ele já terminou comigo. Eu ia casar no final do ano, eu enlouqueci, gente. Meu Deus do céu. Eu me enlouqueci. Então foi essa a primeira frustração amorosa. Essa daí foi barra. Aí tu disse, vou trabalhar agora, vou dar um tempo. Aí eu tinha os namoradinhos, tal, mas nada sério, assim. Entendeu? Entendi. E aí? Quando você encontrou o seu grande amor? Aí eu encontrei Edith. Edith, eu já conhecia ela, assim, socialmente. Nos lugares. Oi, tudo bem e tal. Aí ela começou a me seguir no Instagram, eu comecei a seguir ela no Instagram. Eu dei o like, aí é complicado. Mas
Mas aí, tu te descobriu nesse momento com ela, tu te apaixonou por ela, tu já sabia Não, que eu tu já tinha tido um relacionamento já. E ela não. Uhum. Ela nunca tinha tido um relacionamento com uma mulher. Uhum. Mas eu já. Ela Uhum. não. E como foi assim pra tua família? Pra minha família, minha mãe nunca me Tu não aceitou tinha que em casar com um judeu? Não tinha que casar com um judeu? Tinha. Só que a minha mãe, ela já estava mais pra lá do que pra cá, né? Foi muita rebeldia pro final, né? Aí eu quero dizer uma coisa pra vocês. Aí a mais corajosa nessa história foi a Edith. Mais do que eu, Uhum. né? Porque imagina, eu tive uma educação judaica, vocês sabem, né, como é mais rígida. Minha mãe era muito rígida. Sim. E aí, pra mim, foi difícil eu sair do closet, sabe? Acho que ela saiu primeiro do que eu. E aí, foi assim que aconteceu. Aí a gente começou a se conhecer e tal. Namoramos 1 ano, né? 1 ano. E casamos. Casamos em São Paulo, na casa de um grande amigo meu, que é arquiteto, do Oscar Micail. Ah, ele que fez o apartamento, né, da tua mãe. É, isso. Eu conheci o irmão dela. Foi aqui uma festa que vocês fizeram? Não, fizemos em São Paulo. Foi lindo o casamento. Foi lindo, lindo, lindo o casamento. Ele é um arquiteto muito famoso, né? É, muito. Muito famoso. E ele fez na casa dele, a casa dele é belíssima, lá no Jardim Europa, sabe? Uma casa lindíssima. E, nossa, aí teve o show da Preta Gil. Nossa, que chique! Também quando tu casaste foi babado, né? Esse casamento. Eu já casando velhinha, né? Babado. Direito a tudo, né? Teve direito a tudo. Aí eu digo, não, essa desencalhou de vez, né? Então, Agora eu vou ter meu casamento, né? aí, tô com a Edith, gente vai levando, E né? vocês são sócias na CR Beauty, né? Não, mas, hein? E vocês são sócias na CR Beauty? Somos na série Beauty. E, assim, a gente se dá bem, porque eu sempre falo para a Edith que quando chega em casa eu não quero falar de trabalho. Que é muito complicado, né, gente? Sim. Então, aí também tem que saber separar, né? Eu trabalho com meu marido já há 16 anos, é terrível. Nossa, né? É difícil. Te discute as coisas de casa no trabalho e do trabalho em muda, casa. Né? É verdade. E assim, foi muito legal, porque a família dela foi um apoio muito grande para ela. As filhas, né? As minhas enteadas foram maravilhosas comigo, né? Me receberam muito bem, me aceitaram muito bem. E os pais dela também. No início, não, mas depois foi... A gente convive muito com eles. A Dona Vera, eu digo que a Dona Vera é um amor, é um anjo, a mãe da Edith. E a minha não era esse anjo, não. Já foi, eu amo a minha mãe, já está do outro lado, mas... Não aceitava. Não aceitava. Não, Acho que por conta da religião, né? E a idade também, né? Ela já devia estar... Minha mãe morreu com 91 anos, né? Mas era muito bem mais difícil. lúcida, assim. E morreu, infelizmente, de Covid. A cuidadora passou o Covid para ela. Caramba. Na segunda leva, sabe? Na segunda leva, não foi na primeira. Nossa. Na segunda leva. E aí ela pegou o Covid e não resistiu. Já tinha comorbidade com a idade, no pulmão e tudo, não resistiu. Agora finaliza pra gente, falando aí os planos de futuro aí da empresa, de vocês, da tua vida. Olha, minha vida ela está muito dividida hoje entre São Paulo e Belém. Normalmente eu passo 15 dias em Belém, 15 dias em São Paulo. Porque a Anaele, minha filha, passou na faculdade, mora lá, então eu não posso deixá-la lá, sabe? Assim, tenho que estar sempre... não é vigiando, mas sempre monitorando ela. Muito jovem. Muito jovem, né? Ela tá com uma pessoa, mas a pessoa já tem uma certa idade, entendeu? Então, assim, eu tô sempre lá. Projetos, eu tenho. Projetos de viagens, eu tenho. É uma coisa que eu gosto de viajar.
A Edith diz que eu não gosto de ficar conhecendo lugares novos. Eu gosto sempre de ir para o mesmo lugar. Eu tenho esse problema. Eu gosto de ir para novos lugares. Eu não quero repetir. Eu chego de viagem, eu falo assim, a gente não vai tão cedo para esse lugar. Eu também. É um absurdo isso, a gente não conhece quase nada e vai conhecer. Aí a próxima viagem eu para o mesmo lugar, né? Não, Pois eu quero sempre ir para um lugar diferente. Através da Edith, é que eu conheci realmente lugares assim que eu não conhecia. Eu não conhecia, por exemplo, Lisboa. Eu não conhecia Dubai. As Maldivas é um lugar lindíssimo, gente. É um dos lugares mais lindos que eu já fui na vida. Fazem, acho que uns 4 anos que eu fui, 4 anos atrás. É um lugar que eu pretendo voltar, sabe? Porque é um lugar que você se depara com uma natureza esplendorosa e você parece que está ali, só você e Deus, sabe? Uhum. É demais, é demais. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vão com o marido de vocês, porque tem que ir com alguém gostando, porque ali ou você separa ou você fica junto. Porque não tem outra coisa para fazer, Só o voo, né? Olha, o dia todo eu pra sou chegar. muito a favor que as pessoas vão na lua de mel pra lá, né? Porque, sério. Se não eu gosto de bater perna, né? Em cidade, tudo. Eu não sou muito da natureza. Então, eu acho que é muito parado ficar lá. Eu acho assim que os casais que superaram o Covid, a pandemia. Muita gente se separou, né? Muita gente se separou. Eu acho que o casal que ficou na pandemia junto, eu acho difícil separar de novo. Não acho, não. Agora já era. Foi difícil, né, gente? Foi difícil, né? Convivência 24 horas. Mas né? olha, o meu continuou trabalhando. Acho que ajudou. Não sei se seria um casal. Porque eu acho que ele teria surtado dentro de casa. Teria surtado, né? E eu dei muita sorte também, que a época que eu tava cozinhando, ele tava sem paladar. Porque eu sentia gosto. Aí quando voltou o paladar, a funcionária voltou. Eu sei que na época, agora que eu dei uma emagrecida, mas na época eu engordei uns 4 quilos com a pandemia. Porque eu só fazia comer, gente. Eu engordei também. Mano, eu engordo 4 quilos de semana ou outra. Só na pandemia deve ter engordado uns 10. Mas é isso, olha, muito bacana. Cecília, me diz assim, durante todo esse teu trabalho, durante todo esse tempo, né, que você se dedicou, teve algum bem material ou algo que você realizou, uma viagem, que você diz assim, não, esse aqui valeu a pena, todo o meu trabalho, a minha dedicação? Teve. Assim, é uma coisa específica que você se lembra? Olha, eu acho que o meu trabalho, ele não trouxe só para mim uma realização profissional. Ele conseguiu realizar alguns sonhos meus. Então, por exemplo, eu tinha sonhos de ir para Maldivas, era um, tá? Poder ter um apartamento em São Paulo, acabei de comprar num prédio antigo, né? Mas no meio da Bela Sintra, né? Dar um conforto para a Naeli lá em São Paulo. Esse é um sonho que eu tinha, que eu consegui realmente realizar. Também eu vendi um apartamento aqui em Belém, que era o que eu morava, que eu achava muito grande, e eu queria começar uma vida nova com a Edith num apartamento novo. Aí eu consegui também finalizar esse apartamento. Né, ficou bem legal, um apartamento bem assim, que tem uma energia muito legal, muito jovem, né? Então, eu, através desse trabalho, eu só tenho que agradecer, sabe? Porque eu consegui realizar muitas coisas, eu consegui dar uma velhice para minha mãe com muita tranquilidade, né? Para o meu pai também, mas o meu pai morreu em 2005, há 18 anos atrás, mas a minha mãe, eu consegui até o final da vida dela dar uma tranquilidade. Então, ela tinha cuidadores, ela tinha fisioterapeuta. Eu acho isso um grande luxo. Meu avô também tem toda essa assistência. Custa muito caro, mas faz muita diferença na vida do idoso. O custo era muito alto, sabe, Toia? Para mim era muito alto, que eu já tinha vendido a empresa e tudo, mas eu consegui até o final que ela tivesse uma passagem muito tranquila, sabe?
Tanto é que quando ela foi para o Porto Dias, eu não pude ir porque eu não tive Covid. Eu só vim ter Covid agora. Agora eu fui para Miami com a Edith, chegamos as duas com Covid. Pegaram para... Agora. Há uns 3 meses atrás. Então, eu não pude acompanhá-la. Mas eu organizei tudo e disse para o médico de lá que eu não conseguia levar ela para São Paulo por causa da idade. Ela não ia conseguir. E aí, eu conversando com ele, eu disse, olha, eu não gostaria, se tiver necessidade de entubá-la, não entube. Deixe ela sem entubada, sabe? Porque eu queria que a passagem dela fosse muito tranquila, né? Aí, eles queriam levar ela para UTI. Aí eu disse para o médico, dá um remedinho, um calmante, né? Ou um remédio assim que ela durma e tal. Porque eu sabia que ela ia surtar lá quando ela visse na UTI, né? Que ela não ia estar junto com as cuidadoras dela, ela ia estar sozinha lá. Aí ele deu um remedinho para ela dormir. Quando ela entrou na UTI, ela morreu. Foi muito tranquilo. Sabe? Então, até o final, eu preparei a ida dela. Então, assim, isso é uma coisa que me acalma muito meu coração, assim. Assim, eu acho que pai e mãe é muito sagrado, sabe? E a gente tem que honrar eles até o final. Então, eu sei que a minha mãe sempre foi muito mais ligada no meu irmão, assim. Meu pai e mim, né? A gente sempre acha isso, né? A gente sempre acha. Mas, assim, não importa. Importa que eu amei a minha mãe, amo a minha mãe, né? Que eles já se foram, mas para mim só não estão aqui. Mas fazer isso por ela, para mim, me tranquilizou muito, sabe? Sim, com certeza. Então, isso também foi através do meu trabalho, né? Que eu pude realmente dar uma velhice para ela tranquila, até o final da vida dela. Legal. Que linda. Agora, Cecília, deixa eu te falar. O papo tá muito bom, mas a gente tem que se encaminhar pro final. Tá. E quando a gente vai finalizar, a gente tem um momento que é o ping-pong da Xuxa. Olha, eu tava tão envolvida que eu tinha até esquecido dessa parte. E aí, a gente... Bom, o nome do podcast é Papo de Onça, porque nós nos identificamos com as características da onça. Certo. E a gente identifica também essas características dos nossos convidados. Então, a gente vai falar alguma das palavras que representam. Eu quero que você fale uma situação, uma pessoa, o que vier na sua cabeça. Tá bom? Força. Deus. Beleza. Minha mãe. Persistência. Eu. Garra. Garra. Eu acho que... Eu. Também acho. É isso. Muito obrigada. Eu amei estar aqui com vocês. Papo de Onça é sucesso. Ai, obrigada. Olha, Cecília, eu acho que a vida toda eu escutei falar de ti, porque a família, né, te conhecia, como eu falei, a Aura, tua mãe. E o teu nome é muito forte, a gente liga logo ao Boticário, né, uma empresária de renome e tal. E você veio aqui, né, com a gente, 2 molecas, né? que nada, 2 empresárias. Não, assim, você dispôs do seu tempo para vir aqui, muito obrigada. E você é essa mulher com esse nome tão forte e doce, eu sou fã, né, de Cecília, você sabe. Um nome doce, mas ao mesmo tempo muito forte. E você é muito simples, muito divertida. Fala, hoje nem precisou perguntar que ela fala, já né? foi assim contando, falando, né? Espontânea. E é isso que a gente quer trazer, sabe? Que as pessoas se conectem com histórias. Aqui, olha, a gente não ensaia nada, não contamos nada pra ti antes do que ia ser, né? É verdade, nada. Nada. A gente gosta exatamente de poder fluir um papo como se a gente estivesse sentada, conversando com amigas e trocando realmente uma conversa que vai poder contribuir de alguma forma para quem está assistindo a gente e a gente também, porque cada momento que eu tô aqui no Papo de Onça, eu tô aprendendo, eu tô realmente, cada dia mais teve um momento aqui que eu fiquei, cara,
realmente, eu nasci pra isso. Porque, cara, eu gosto muito de conversar e poder muito conversar legal. e aprender, ainda poder ajudar, contribuir pra Isso. vida de outras pessoas. Isso. Cara, isso é um propósito de Porque, verdade, né? porque assim, muitas pessoas vão se identificar com a tua história por muitos motivos, né? Seja pela trajetória, seja pela opção sexual, seja pela questão da adoção da sua filha. Isso. Tem muitas Tem muito, pessoas né? que... E hoje ainda é um tabu para muita Isso, gente. é verdade. Embora seja uma coisa muito natural e que, Isso. enfim, já tá na hora de todo mundo parar com isso. Mas enquanto mais a gente falar, quanto mais as pessoas realmente expuserem, né, colocarem como foi sua trajetória, como foi essa virada de chave, como elas assumiram, como elas se aceitam, realmente isso vai cada vez mais não ser mais vai um tabu. ficando mais simples, Isso. né? Mais Natural, simples, né? Mais natural, para as pessoas serem felizes, Com né? Como elas certeza. querem, né? E eu achei tão legal a tua fala assim, eu não ia casar pra ser infeliz, pra fazer os outros infelizes, né? Não vou fazer. Você foi contra as convenções sociais, digamos assim, né? Entendeu? Desde o Então, início. não adianta, assim, eu tive vários namorados que eu gostava e tal, mas assim, quando eu encontrei a pessoa que eu queria dividir a minha vida, eu realmente, eu derrubei qualquer preconceito, né? Isso. A gente tem que derrubar, né? Porque isso ficou lá para trás, né, gente? Sim. Isso é demodê hoje em dia, Não tem né? mais um tabu, tu esperou encontrar essa pessoa, porque tem gente que fica desesperada, como a Toya falou, casa com qualquer atrás. Não só pra ter filho, como pra Mas pra dar uma casar, justificativa pra dizer que sociedade. casou. É verdade, família. verdade. E para mim, Eu tenho uma sobrinha que ela tinha pânico de ficar encalhada. Sabe? Eu disse, gente, pelo amor de Deus, não é isso, olha aí. Ela encontrou amor. Quantos anos tu foi encontrar no fim das contas? quantos anos? 50 e pouco, né? Olha aí. Foi encontrar teu amor e tá O sendo amor feliz. da vida vem. Em algum momento ele chega. né? Entendeu? Então a gente não precisa. O Sempre que é, tem um sapatinho pro teu pé, né? E falando em sapato, não esqueça, ela dá Não esquecemos da loja da do Toia, isso. sapato pra você, com Falar em certeza. sapato. Já vamos fazer logo a propaganda aqui. Mas olha, tu chegaste com uma sacolinha aí. Tu vai voltar com ela? Eu tô Olha, esperando o papo, desde o gente, começo ver se tinha algum presente pra Esse mim. papo nada da onça aqui, foi gente. tão envolvente, que eu já ia esquecendo até o presente da CR. Opa! A gente gosta assim, A gente convidado quer. que traga presente, viu, gente? Por favor. Fica a dica pros próximos. Meninas, eu espero que vocês gostem. Já gostamos. Tá? Só Eu de ter trouxe lembrado, né? Trouxe uma linha nova, Ai, uma linha assim que é de hidratante maravilhoso, Gente, muito de cheiroso. Body Splash. Pausa, Gabriel. Precisa dar pausa. Meu Deus, pega um pano, pessoal. Otávio, socorro. Fiquei empolgada com o presente. Quebrou, não quebrou, não, tá tudo certo. Te molhou, desculpa. não molhou. Deixei cair. Não precisa dar pausa, não, pode continuar. Depois a gente cobra. Não precisa, que é tudo. Olha. Olha, esse hidratante, gente, eu uso um atrás do outro. Ai, que gente. delícia. Já que Olha, lembra a lavanda Eu Juice, tenho uma melhorar, amiga que é minha tá? amiga mais Eu cheirosa, amo. Jordana. Jordana, tu precisa conhecer. Vou comprar um pra ti. pra te dar de presente. Delícia. Amo. Né, lavanda? Gente, é muito bom. Muito bom. É muito bom. Muito bom, maravilhoso. Muito cheiroso. E Obrigada. esse aqui é... Esse é a Body Splash, Bruma. é a bruma perfumada. Ah, então é outro cheiro. É. Passa aqui, deixa eu tirar. Esse aqui. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. Amei. Ó. Gente, já tá gravando de novo já. Não precisa cortar, eu não me importo, é assim mesmo. Desastrada. Eu não posso fingir que eu não sou desastrada, né? Eu sou, é fato. Gente, então é isso. Obrigada, Cecília. Muito tá? obrigada a Obrigada. vocês. Obrigada. Espero que todo mundo assista e curta, Compartilhe. né, e aproveite, Se inscreva compartilhe. no canal. Se Isso. inscreva no canal. A gente Isso esqueceu mesmo. de ficar falando de se inscrever no canal, mas olha, quem ficou até o final, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Cheirosa, né? Fiquei cheirosa. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha no Papo de Onça Pod ou Toya Rodrigues Macedo. Se você não gostou, você é um hater, tem críticas ainda que construtivas, pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Obrigada!
É,